Olá pessoal, tudo bem? Gente, Francisco falando aqui, mais um vídeo aqui para o canal da Coach. E no assunto de hoje eu quero abordar um tema que é do interesse de pessoas que vão ainda na entrevista para o visto americano, pessoas que já foram, inclusive, especificamente, que já obtiveram seus vistos negados. Hoje eu quero contar um caso de sucesso, mais um, aqui com a gente da Coach Vistos. E eu quero te convidar, te encorajar a ficar no vídeo até o final. Inclusive, já quero te pedir de forma voluntária, deixa aí o teu like, tá, nesse vídeo. Inscreva-se aqui no canal se ainda não for inscrito, para que você possa estar sempre acompanhando assuntos de rotina consular aqui comigo, Francisco Coutinho. Tudo bem, gente? Olha só, deixa eu falar aqui para vocês o que aconteceu com uma cliente Coach Vistos. Em 2023, essa cliente ela foi no consulado americano e o cônsul ele começou a fazer diversas perguntas para ela. E uma das perguntas que ele fez foi pelo marido dela. Onde é que estava o marido dela? Até então ela era casada realmente ali em certidão de casamento, porque quando você é casado ou casada, pode ser que esses dados eles cruzem no sistema. E aí ele perguntou para ela pelo esposo dela. E aí ela falou que não sabia. E o cara estava nos Estados Unidos. Agora uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a gente aqui na Coach, a gente sempre vai favorecer, vai instruir em falar a verdade. Por quê, gente? Porque nós já sabemos que dados e informações pessoais podem sim cruzar no sistema consular. E às vezes a pessoa que está lá do outro lado, você aí que foi ou que vai fazer a entrevista, resolve mentir ou omitir alguma informação. E às vezes você pode cair na roleta russa. Foi o caso dessa cliente. A gente instruiu, obviamente, que seria mais interessante falar a verdade. E por quê? Porque quando você fala a verdade, se o visto for negado, foi o caso do que aconteceu em 2023 com essa cliente, você sai do consulado com visto negado, mas você sai com as portas abertas, ou seja, você não se queima com os oficiais consulares. Porque quando você faz algo que você não assume a responsabilidade diante do entrevistador, ele faz lá umas anotações e deixa isso observado para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando você for voltar no consulado, e o próximo oficial que vai te atender, ele vai ler o que o amigo dele, o outro cônsul, escreveu no dia que você foi atendido. E isso só fecha portas e mais portas e mais portas. Então, a gente deixa o cliente à vontade. Se a pessoa ela não se sente confortável em falar a verdade, se ela acredita que ela vai conseguir o visto da maneira que ela quer conduzir o processo, então nós respeitamos e o processo vai andar do mesmo jeito. Então, voltando aqui para o caso dessa cliente, que foi em 2023. O que aconteceu? Quando o cônsul perguntou para ela pelo esposo dela, ela simplesmente falou, não, ele não está nos Estados Unidos. Porque a pergunta foi, o teu esposo, ele está nos Estados Unidos? Se o cara perguntou é porque ele já estava vendo no sistema que ele deu entrada, mas ele não deu saída. Ela falou, não, meu esposo não está nos Estados Unidos. E por que ele não está aqui contigo tirando visto americano? Ora, é porque ele não tem interesse. Na verdade, ele nunca teve interesse em viajar para os Estados Unidos. Eu que sempre tive interesse e resolvi tentar o meu visto sozinha. Gente, só em ter falado isso aí já matou. Ele não cai. Então assim, fica até difícil da gente instruir quando a pessoa ela quer conduzir o processo do jeito dela. Ela não tem experiência, ela não sabe o que vai ser perguntado e nem o que vai acontecer. E aí o cônsul falou assim, você tem certeza que não sabe quem é essa pessoa? Ela falou, absoluta. O cônsul, sabe o que ele fez? Ele pegou a tela do computador, o monitor, e fez assim, ó. Ele virou a tela para ela ver. E ele mostrou o nome do cara completo. Fulano de tal, tá, 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 tá. Aí ela baixou a cabeça um pouco assim, segundo o que ela me falou, para poder tentar pensar o que queria falar naquele momento. Aí o cônsul perguntou, você tem certeza que você não conhece essa pessoa? E o cônsul já estava se estressando com ela. Ela se sentiu muito pressionada. E aí ela falou assim, ó, é meu esposo. Ela, tipo assim, resolveu se entregar. Aí ele falou, sabe o que ele falou pra ela? Ele falou assim, ó, pois o seu visto americano, ele está sendo negado e eu vou deixar isso observado aqui no sistema. Quer dizer, o cônsul, às vezes, ele fica tão nervoso que ele acaba até falando o que não é pra falar. Ele acaba até entregando o que não é pra entregar. Não é tanto que ele falou, além de ele ter falado que ia deixar essa observação no sistema, ele falou uma outra coisa também que eu já vou revelar para vocês. Mas trazendo aqui para essa questão de omitir ou mentir informação, gente, o próprio cônsul, ele disse que ia deixar isso observado. Então a gente entende que daqui a 1 ano, 2 anos,
se a pessoa voltar, vai estar observado lá. E aí quem vai te atender vai ver a situação e vai ficar mais ligado, vai buscar, vai procurar, vai fuçar mais. E automaticamente a tua entrevista acaba se complicando mais, se dificultando mais, e automaticamente isso gera mais questionamentos para pessoas que resolvem conduzir a entrevista dessa forma, com informações não verdadeiras. Então, o que o cônsul falou para ela? Olha, hoje, falou até a data, hoje, seu visto americano está sendo negado e eu só vou te dar o visto quando você resolver falar a verdade. Mas hoje, agora, seu visto foi recusado. Porque você não quis falar a verdade. Eu insisti com você e você não falou. Então o conselho foi bem claro. Estou negando o teu visto porque você tentou usar de má fé. E o que aconteceu depois? Ela tentou de novo. Quanto tempo? 1 ano depois. Foi 2024, se eu não me engano, acho que foi 2024. Por que eu só estou contando isso agora para vocês? É porque eu tive um caso recentemente parecido. Então eu resolvi voltar no tempo e expor o primeiro caso. Porque até então, quando isso aconteceu, eu estava tão atribulado de serviço, de tanta coisa, que eu deixei passar em branco. Mas eu resolvi trazer hoje aqui para vocês, que são inscritos aqui do canal da Coach. Mais uma vez eu te encorajo a inscrever-se aqui no canal e deixar o teu like e acompanhar casos de sucesso como esse que eu estou trazendo aqui para vocês. Bom, 1 ano se passou. O que ela fez? Ela voltou para cá e ela tentou reaplicar com a gente de novo. Até porque a maioria dos nossos clientes, quando eles têm um visto negado, eles reconhecem que nós da Coach nos doamos ao máximo. E ninguém aqui garante visto aprovado. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Ninguém vai te garantir visto aprovado. E aí, a gente reaplicou, criamos a defesa, que é muito importante, que tenha a defesa que vai no formulário DS-160. Quando ela veio, eu falei para ela, olha, é o seguinte, eu só reaplico, dessa vez contigo, se você resolver falar a verdade. Se você não falar a verdade, eu não quero, eu não pego. Aí ela falou, não, mas eu voltei exatamente nesse intuito mesmo, de falar a verdade e tal. Eu falei, então se for assim, a gente vai. E aí aconteceu que a gente reaplicou, colocamos a defesa, falamos lá no formulário que sim, que o esposo ainda estava nos Estados Unidos, 23, 24. 1 ano depois, o marido ainda estava na América. E aí o que aconteceu? Ela voltou no consulado americano, obviamente foi um outro cônsul que atendeu ela, e quando ele começou a fazer as perguntas para ela, a primeira pergunta que ele fez foi, o teu esposo, ele tem visto americano? Até porque ela estava só ali, igual na última vez que ela foi. Aí ela respondeu que sim. E realmente, ele tem visto. Dito isso, o que ele perguntou mais? Bom, antes de eu continuar aqui a conversa contigo, te explicar o que está acontecendo, o que aconteceu, aliás, eu quero te dizer que aqui abaixo desse vídeo, nós temos um link que você pode acessá-lo. O que é esse link? Esse link ele vai te ensinar a trabalhar com assessoria para visto americano. De 0 a especialista, gente. Todas as aulas são em vídeos, está dentro da plataforma Kiwify. E se você é alguém que quer trabalhar de forma autônoma, de repente você tem uma agência de viagem, esse momento é um bom momento para você incluir mais esse serviço ou de repente iniciar do zero realmente com a questão de assessoria para visto americano e dobrar o teu faturamento. A média de valor ali que você pode estar faturando é de 5 a 20 mil por mês. Depende da quantidade de indicações e de clientes que vão confiar no seu trabalho. Tá? Então, se você quiser adquirir o seu acesso, aqui embaixo do vídeo tem o link lá para você adquirir. Certo, gente? Então, voltando aqui para o que a gente estava falando, o cônsul fez uma segunda pergunta para ela. E a segunda pergunta para ela que ele fez foi, o teu marido tem quanto tempo que está nos Estados Unidos? Ela falou assim, 1 ano. Era basicamente, eu acho que era um pouco mais de 1 ano que ele estava lá. Aí ele, ok, aí começou a digitar, fez mais algumas perguntas de prática, como por exemplo, o que a pessoa faz no Brasil, se tem filhos, quanto tempo no emprego, valor da renda mensal, enfim, se tinha alguém viajando com ela. Fez mais algumas perguntas, e aí o que ele fez? Ele pediu para ela guardar, ele baixou ali, tem a janelinha, né? Ele baixou ali a cortina da janela e se ausentou. Segundo ela, ele demorou em torno de 40 minutos. Foi muito tempo, hein? Foi muito tempo. Quando ele voltou, ele falou para ela assim, bom, agora, dessa vez, como você resolveu falar na verdade, a gente vai te dar o visto. Ela procurou areia nos pés e não encontrou. Ela não quis acreditar, porque na cabeça dela, ela já foi para ter um visto negado de novo.
Então ela foi aprovada e o cônsul falou até o porquê. Ela me disse que o cônsul até brincou com ela. Ele falou assim, dessa vez, como você está falando a verdade, eu vou te dar o visto americano para você ir ganhar alguns dólares com o teu marido lá. Até porque ele já estava lá 1 ano, então normalmente eles não acreditam que alguém passa 1 ano fazendo turismo. E ela me disse que nem quis acreditar naquilo. E aí, obviamente, que no mesmo dia eu fiz uma busca aqui no sistema para mim ver se realmente lá no sistema constava aprovado e realmente constou aprovado. Gente, ela pegou o visto dela e ela entrou nos Estados Unidos, não foi nem parada lá na salinha e tá com o marido lá até hoje. Nós estamos o quê? 2026? O marido tá lá até hoje e ela também. Estão correndo atrás da vida. Entenda, cada caso é um caso. Só estou falando de um caso de sucesso lá do passado que ficou arquivado aqui na minha mente. Como a gente teve um caso recente. A primeira, cerca de 2 anos atrás, a última, 1 ano atrás. Que é parecido com esse, eu resolvi trazer, né, o primeiro, que foi o mais impactante. Então nisso eu aprendo que visto americano negado não é o fim. Quantas e quantas pessoas nós aqui no escritório já reaplicamos e conseguimos reverter? Eu e minha esposa, a gente está imensamente feliz, meus pais também, e graças ao excelente trabalho de vocês. Muito obrigado, Francisco. Não é 100% que a gente consegue reverter. Mas muitos casos que até eu, às vezes, desacredito, acontece, dá certo. Porque a gente vê que são muitos empecilhos, sabe? E eu sou um tipo de um cara que eu sou meio exigente com relação à informação. Porque eu não trabalho só pelo caixa, eu trabalho pelo resultado. Então, muitas vezes, quando o perfil é um perfil muito difícil, eu analiso se eu pego ou não pego. Não que eu não consiga conduzir. Até porque os meus resultados, eles falam por si só. Se você der um Google aí e procurar lá por coach vistos, avaliações, você vai ver que centenas de avaliações são positivas. Claro, uma pessoa ou outra vai reclamar de alguma coisa, não tem como agradar a todos. Nem Jesus agradou. Mas a gente é confiante naquilo que a gente faz. Mas não é por isso também que vou sair pegando casos e mais casos e mais casos. Que pode ser que não seja um caso positivo. Mas a gente também não é de jogar balde de água fria. A gente analisa o perfil e a gente vê se realmente é o momento ideal para reaplicar. E aí sim, a gente reaplica. E na grande maioria das vezes que a gente reaplica, principalmente para quem já tem visto negado, sem dar certo. Esses 2 vistos negados e ter aprovação nessa terceira tentativa. O trabalho de vocês foi impecável, as dicas. Então é com muita alegria e muita satisfação que eu trago esse caso de sucesso aqui com você. E te digo mais, se você é alguém que já foi no consulado 1, 2, 3, 4 vezes e não conseguiu, vai à 5ª, vai à 6ª, vai à 7ª, você vai conseguir. Já conheci caso da pessoa tentar 9 vezes para poder conseguir. Porque a cada vez que ela vai, é um oficial consular diferente que analisa a situação. E se ele entende que a pessoa, naquele dia, naquele momento, ela qualifica, ele vai aprovar. Não tem, sabe, é matemático. 1 mais 1 é igual a 2. Não tem como dar errado. Você entende? Então eu quero só aproveitar para te falar que nós aqui da Coach, com mais de 10 mil vistos aprovados, com mais de 7 anos trabalhando com visto americano, a gente consegue te ajudar. Se você é alguém que teve um visto americano recusado, não importa a tua situação. Eu faço uma análise de perfil. E em cima dessa análise de perfil, eu vou entender se é o momento certo para você aplicar, reaplicar ou não. E aí sim, a gente aplica e te conduz, te leva até o consulado para você ter um visto aprovado. Quando eu falo te leva, eu falo conduzir o processo. Não estou falando do traslado, tá bom? Então, pessoal, eu espero que esse vídeo ele tenha realmente te encorajado, né, te mostrado que visto negado uma vez não quer dizer que é o fim. Pode ser a situação mais difícil possível, mas você pode sim conseguir a aprovação do seu visto. Não esquece de deixar um like, inscrever-se aqui no canal e acompanhar sempre os conteúdos que a gente ainda tem para subir aqui para te ajudar. Um abraço.